Estamos começando mais uma conversa aqui no Crescer Digital, falando sobre disciplinas espirituais, esses passos práticos para a vida cristã, a vida do discípulo de Jesus em busca da santidade, em busca da semelhança com Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre. Muito obrigado desde já pela sua companhia e também pela companhia do Fábio, que está aqui com a gente mais uma vez para batermos esse papo, este que é o sexto episódio da nossa série aí sobre disciplinas espirituais. Um prazer estar com você mais uma vez, Israel. Você já está cansado ou ainda não? Não, tô Não? cheio de energia, podemos gravar Então, mais uns 6. vamos em frente. E hoje a gente vai conversar, como foi prometido no episódio 5. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre outras duas importantíssimas disciplinas espirituais, que são oração e jejum. A oração e o jejum, elas são apresentadas praticamente juntas no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, do verso 5 até o verso 18, Jesus ensina aos seus discípulos tanto a prática da oração quanto a prática do jejum. Existem algumas coisas, evidentemente, que vão dar o enfoque para a nossa conversa aqui, né, Fábio? Sobre tanto uma quanto a outra, e que, assim como foi necessário Jesus esclarecer um pouquinho do que ele falava quando falava de oração e a mesma coisa com o jejum, é curioso que 2000 anos depois desses ensinos de Jesus, a gente, mesmo dentro da Igreja de Jesus Cristo, a gente precise tirar um pouquinho de entulho, né? Do que e entulho que vem de práticas, né, com relação à oração e com relação ao jejum, e que nada tem a ver com o que Jesus nos ensinou sobre oração e sobre jejum, né? Então são palavras que carregam algumas armadilhas aí, né? Então tanto uma quanto outra é necessário que haja um esclarecimento. Vamos falar um pouquinho sobre oração. Começando com a oração, eu queria ler apenas a parte inicial do texto de Mateus 6, quando Jesus fala a oração. Verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E aí o texto segue, mas é interessante, né? Jesus começar dizendo o seguinte: o que não é uma prática sadia de oração. Então, eles tinham uma referência de oração, que eram como que os hipócritas religiosos oravam no seu tempo. Ele falou: olha para isso, não é disso que eu estou falando, deixa eu explicar para vocês o que eu quero dizer quando falo de oração, né? Assim como Jesus, você também está começando desconstruindo, né? Jesus também começou aqui desconstruindo, Pois é. porque o entulho acaba nos atrapalhando. A gente precisa, às vezes, começar pela definição do dicionário, né? É, Para limpar e tirar todas aquelas coisas da frente. é. E aqui a primeira coisa é quase ele falando: a oração é o que acontece dentro de vocês e não tem Uhum. nada a ver com o que acontece fora. É, Semelhantemente, como a gente discutiu também a disciplina da leitura e da meditação, é curioso como uma puxa a outra. Na hora que a gente sim. está meditando, a gente não tem como, se o negócio der certo, você vai querer orar, né? Uhum. Uma coisa chama a outra. Então, do mesmo jeito que a meditação ela acontece dentro, a gente precisa buscar esse refúgio É. para poder realizá-la, a oração ela acontece nesse mesmo ambiente de intimidade com Deus, de privacidade, Uhum. apesar da gente também orar em público, orar na Claro. igreja, eu tenho certeza que a gente vai falar disso daqui a pouco. É, e é interessante, Fábio, porque a gente percebe uma tendência, né? Mesmo nas pessoas. É claro que se a pessoa vai a público orar, se é o hipócrita de que Jesus está falando, essa é uma pessoa com motivações religiosas. Então, é uma pessoa de dentro da fé, de dentro da religião, que sabe a importância da oração e etc. É questionável a motivação dessa pessoa, né? Jesus mesmo já diz, olha, a fim de serem vistos pelos outros. Então, qual que é o objetivo? O objetivo não é Deus. Uhum. O objetivo não é falar com Deus, o objetivo não é colher os benefícios divinos da oração, mas o benefício é simplesmente que os outros me vejam e me elogiem pela minha prática de oração. Sim. É interessante que a performance, né, ela é uma constante
na vida humana, na experiência humana, e ela só tem jeitos diferentes desse ser humano se ver performando, né? Então, nossa sociedade, que já foi definida, né, por sociólogos como a sociedade do espetáculo, né, é muito comum a gente encontrar meios, né, mídias mesmo, né, para que a gente consiga mostrar para o mundo a nossa espiritualidade, a nossa santidade, a nossa religiosidade, e assim por diante. Mas tudo isso é performance, e Jesus tira o holofote, né, apaga o holofote e fala, não é disso que se trata a oração, a gente Acho que ao está mesmo falando de tempo outra ele coisa. tira um caminhão de preocupação e de carga das pessoas que às vezes estão no convívio, tanto naquela época, mas hoje em dia também da igreja, e ficam com um receio. Quem é que nunca ouviu uma frase, eu não sei orar bonito como aquela pessoa É, ora, eu não sei orar assim. Jesus tira, calma, cara, sim, não tem nada a ver com o que você está vendo. Isso que você está vendo não é o que eu estou buscando. é, é. Ele muda a referência, traz um alívio para aqueles que estão buscando uma vida de oração e estão vendo isso como um empecilho, uma Uhum, dificuldade. Deus uhum. tira esse obstáculo da frente deles. Eu Sim, acho que é um. Uh, é um alívio. É. E é interessante, só para. Não vamos entrar no jejum agora, mas ele faz exatamente a mesma coisa com o jejum. Olha, vocês têm referências erradas de jejum, né? Então, como os hipócritas que, quando jejuam, mudam a aparência, se parecem com pessoas debilitadas, cansadas, fracas. Olha, não vá por esse caminho. Então, ele tira de novo, né, todo este peso performático da gente, né? uhum. Não se trata da sua performance e não se trata de ser vistos pelos homens. Quer dizer, se você fez as coisas para ser visto pelos homens, então eu lhes asseguro que vocês já receberam sua plena recompensa. Qual que foi essa recompensa, né? Ter sido visto pelos homens. Parabéns, você conseguiu que pessoas vissem você e dessem likes para você, né? Exatamente isso. E isso é alguma. Não, isso não tem valor nenhum. O que que você faz com isso? Nada, né? Então não é por esse caminho que a gente vai, né? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E o texto continua. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem, né? Aí vem a seguinte questão, Fábio. Vou fazer uma pergunta teológica para você agora. Pegadinha. Pegadinha, fora do roteiro, né? Como se tivesse algum roteiro aqui. É interessante, né? Se o pai já sabe o que nós precisamos antes mesmo do que nós pedimos, e essa é uma pergunta muito recorrente que a gente recebe quando fala de oração, né? Uhum. Se ele já sabe tudo, esse texto, inclusive, Jesus afirma isso. Olha, o pai já sabe tudo o que vocês precisam antes de vocês pedirem essas coisas para ele. Então, por que exatamente nós devemos orar? Por que a oração é uma prática importante para nós? É legal que Jesus aqui, ele faz a oração ser algo muito pessoal. O que ele Uhum, está apresentando aqui é um relacionamento com Deus. uhum, Eu não tenho filhos, mas você tem. Você uhum, pode e conheço pessoas que têm. E eu já fui filho, inclusive, também continuo sendo filho. uhum, E na minha relação com meus pais, eu sei que muitas vezes eu também pedi coisas a eles que eles uhum, já sabiam que eu ia pedir. E não é por isso que eu deixo de pedir. uhum. E eu acho que essa pergunta se responde da mesma maneira. Sim, Porque o que a gente está construindo com Deus é uma relação. Por isso que ele também diz, não preciso ficar repetindo insistentemente, criar ritos. Seu filho não tem ritos com você uhum, para pedir. Ele não te adora como se você fosse um ídolo, que é mais ou menos isso que ele está fazendo ao comparar sim, com os pagãos, sim, que vão em busca dos deuses deles com o objetivo de conseguir algo. E sim. aqui não, a gente vai. Deus já sabe o que você quer. Vem para mim porque você quer a mim, porque você Uhum, quer o relacionamento, perfeito. você quer o abraço, você quer a companhia, você quer às vezes só ventilar. Não Uhum. importa o relacionamento não é explicado de maneira aritmética. É, E é. é isso que Jesus está
relembrando, porque o povo já, assim, olhando para o Antigo Testamento, já havia sinais muito claros disso, Sim. mas Jesus aqui está transformando, está trazendo mais peso para esse ensino, né? Perfeito. Esse relacionamento. Acertei? Vamos deixar para os ouvintes dizer se você acertou ou não. Esse relacionamento é legal, Fábio, de a gente pensar a justificativa. O que justifica a oração é relacionamento. E pode até ser que nos nossos estágios de fé, quer dizer, quando nós iniciamos uma relação com Deus, talvez tudo que esteja presente numa oração seja petições, sejam as coisas que eu quero, as coisas que eu preciso, ou que eu julgo que preciso, mas na verdade não preciso, são apenas desejos do coração. Talvez seja tudo que tem ali. O meu filho de 3 anos é isso, ele quer tudo o tempo todo. Então ele não é movido ainda a um relacionamento, sabe, a uma Uhum. conversa, a um bate-papo, um abrir o coração, um perguntar a opinião sobre as coisas. Isso vai vir com a maturidade. Então, no estágio inicial, a petição, ela é fundamental, porque ele julga necessário ter aquele brinquedo, ele julga necessário ter aquele brinquedo de diferentes cores, né? E cabe a mim, pai, explicar o que é, né, a diferença entre o que é necessário e o que é apenas uma vontade, um desejo, que mesmo que eu pudesse, né, comprar todos aqueles brinquedos, eu não compraria todos aqueles brinquedos, porque na verdade ele não precisa de tudo aquilo. Então isso tudo tem a ver com essa curva de aprendizagem, né, de desenvolvimento da fé que pode estar envolvido. Porque a gente vai aprendendo, né, com esse relacionamento, quando entendemos a oração como relacionamento com Deus, a gente vai entendendo que a petição é apenas uma parte da oração. Ela é um componente da oração. Existem muitas outras coisas que estão envolvidas na tradição bíblica de um povo que ora, que Uhum. aprende a orar e se relacionar com Deus por meio da oração. A gente tem a adoração, a gente tem o lamento, o choro, a gente tem a oração como o nosso canal de abrir o coração para Deus, inclusive de praguejar diante de Deus como os salmistas faziam, Sim. né? Deus, a minha vontade é que o Senhor mate o meu inimigo, que o Senhor quebre os dentes dessa pessoa. Quer dizer, e eles, interessante, eles não tinham nenhum receio de abrir o coração e dizer essas coisas para Deus, o que Eu acho que verdadeiramente está no eu coração, acho que né? esse é o ponto central, ah, também de aplicação prática para a gente e também para aqueles que estão iniciando a sua caminhada de oração. O que Jesus está fazendo aqui, ele está dizendo: venha com o que você tem. Uhum. Se relacione com Deus como se relaciona com um pai. É até assim que ele começa depois a oração conhecida como o Pai Nosso, né? Sim, Que já foi algo radical ele ensinar a é, orar para Deus como Pai. Mas essa ideia, venha com honestidade, venha com transparência, traga aquilo que você tem. Você agora começou a mencionar os tipos distintos de oração. É curioso que, às vezes, quando a gente começa a ensinar, olha, que existem orações assim na Bíblia, existem outros tipos de salmos, existem orações dessa maneira, as pessoas começam a ficar preocupadas que tem que se encaixar e ter é, certos tipos de oração na sua. Eu preciso começar adorando, depois eu vou pedir e por fim eu vou agradecer, sei lá, fazer uma aham, sequência na oração. Quando na verdade, de novo, você está transformando isso você está colocando uma estrutura que não é necessária. sim, Pode ajudar, algumas pessoas fazem isso, não tem problema, mas a ideia de você ir a Deus com honestidade, com o coração aberto, sabendo que você pode usar as palavras que você tiver ao seu dispor, sem vocabulário rebuscado, às vezes em uhum, silêncio, às vezes escrevendo num papel, às vezes gritando em voz alta, é isso que ele quer de início. é, Venha, ore, fale é, comigo, né? é, E é esse o pontapé inicial que eu acho que é necessário para todo mundo começar a vida de é. oração, não tem outro jeito de começar. Sim, ou até mesmo, né, podem chegar dias que esta intimidade existe, que a gente aprende que diante de Deus a gente não precisa mudar o nosso vocabulário e nem apresentar um discurso com um roteiro, a gente pode simplesmente falar com ele, né? Uhum. E podem ter dias que tudo que a gente tem para dizer para ele são as nossas lágrimas. A gente não tem nenhuma palavra para formular. É sofrimento, é dor, é angústia, é insegurança. A gente chora na presença de Deus sem nenhum problema. E aquilo foi oração, porque a oração é colhida não quando a gente verbaliza. Salmo 139 fala sobre isso. Ele Uhum. conhece a palavra antes que a palavra tenha chegado aos nossos lábios. Então, ele já colheu essa oração no seu íntimo.
né? Ou como Paulo fala em Romanos, que nós não sabemos orar como convém, então o Espírito é que dá uma consertada nessa oração para que ela chegue de uma forma correta perante Deus, né? Quer dizer, é o próprio Deus que está em atuação neste processo. A Uhum. única coisa que nos cabe é orar, né? Então, a oração, e eu gosto como Jesus fala tanto da oração quanto do jejum. E quando vocês orarem, né? Então não é se vocês orarem, mas é quando vocês orarem. Quer dizer, ele está no Sermão do Monte, mostrando o que é a vida no reino de Deus, e ele está mostrando que é uma questão vital, tanto o orar quanto o jejuar. Quando vocês fizerem essas coisas, porque isso terá lugar na vida de vocês. Então, discípulos de Jesus são pessoas que não têm a oração, o jejum ou a caridade, a ajuda aos necessitados, como aparece logo antes da oração, não tem isso como coisas opcionais, como coisas que eventualmente podem ser feitas ou não. Não, são coisas que fazem parte do seu dia a dia, fazem parte da sua vida, Sim. né? Então, quando vocês fizerem isso, façam da maneira correta, com o coração no lugar certo, com intenções claras, né? E saibam como fazer, né? E aí o Pai Nosso entra justamente nesse contexto, né? Até porque das disciplinas espirituais, a oração, eu não gosto muito dessa pergunta, qual que é o órgão mais importante do corpo? Se tirar o coração, tirar o pulmão, você não vai se dar Aham. bem em nenhum caso, é difícil escolher um, mas a oração, ela é de fato a relação com Deus. Uhum. Se você for orar sem ter lido, sem ter meditado antes, ou se você for orar depois de meditar, é, a oração ainda é central, porque a oração é o relacionamento, a oração é a gente conversar, é buscar. Quer dizer, ter uma meditação bíblica e no fim não se relacionar com Deus, não cumpriu o seu objetivo, né? A oração, ela é de fato o momento em que a gente vai receber de Deus, vai dar a Deus, é insubstituível. Uhum. Não dá para acreditar numa vida cristã que não Uhum. tem oração, né? É. Não é opcional, não é para os mais avançados aí na Uhum. caminhada, não é Uhum. isso, né? Uhum. E por isso eu acho muito legal que Jesus começa desmistificando e tirando Sim, o peso, porque é sim. algo simples, é algo que tem que ser leve, que tem que fazer Uhum. parte do nosso dia a É, dia. é. E quando ele ensina os discípulos a orar, ele nos lembra, né? Na presença de quem nós estamos, né? A oração nos coloca diante do nosso Pai, do Pai e que não é meu, é Pai nosso, é um Hum, Pai que tem muitos filhos, é um Pai que tem uma família, é um Pai que ama, então é Pai nosso que está nos céus, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, né? Então, a gente não precisa comentar todas as partes do Pai Nosso, talvez em uma outra ocasião, mas é interessante quando ele começa, primeiro, a consciência de filhos diante de um Pai que é nosso, né? E um Pai que é nosso por iniciativa dele, nos adotou como filhos por causa de Jesus Cristo. Então, estamos diante do Pai que é nosso por causa do Cristo que nos deu esse direito de chamar Deus de Pai. Santificado seja o teu nome, o reconhecimento, a adoração, né? A honra que é devida a Deus, né? E aí ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A oração parte do reconhecimento de que existem inúmeras vontades que estão em atuação na terra e que não são vontade de Deus. E aqui cabe a nós este discernimento de que existe a vontade do Pai e é essa vontade que nós estamos buscando na oração. Quando a gente ora a Deus, né, venha o teu reino, venha o teu governo sobre nós, venha presidir a gente, venha liderar a gente, né? E a gente ora pela vontade de Deus nesse contexto, isso já determina todo o restante da oração. uhum. Se nós estamos buscando a realização da vontade de Deus e se nós estamos pedindo que Deus governe sobre nós, então já não sou eu mais quem estou no trono da minha vida e já não é mais a minha vontade que vai entrar em atuação para que a oração seja um instrumento para a realização da minha vontade. Mas a oração é um instrumento para eu conhecer e para eu vivenciar esta vontade que é a de Deus, Uhum. né?
Aí a gente começa a entender esse mecanismo, vamos dizer assim, de uma oração como Jesus a ensinou para nós, né? O curioso, ou pelo menos eu imagino a dúvida surgindo, na cabeça de alguns ouvintes, falando: "Nossa, eu preciso orar assim então?" Ou então: "Nossa, Jesus está ensinando a orar dessa maneira, mas quando eu olho para os salmos ou para algumas outras orações escritas na Bíblia, como as de Paulo, ou mesmo as de Jesus, eu não vejo ninguém mais orar exatamente dessa maneira. Uhum. Como assim vem o teu reino? Eu não sei orar isso, não sei direito o que significa." E vale aqui também a lembrança, o que Jesus está fazendo, obviamente ele está ensinando enquanto ele está fazendo isso, né, e ele já havia falado, como você mesmo leu, que não é para a gente ficar fazendo vãs repetições, então essa Sim, oração não está aqui para ser pendurada em algum lugar e a gente repetir sem parar, sem entender o que está fazendo, mas na prática é curioso que, pelo menos pela minha experiência, talvez você possa compartilhar também depois da sua, que conforme a gente vai orando mais e se relacionando mais, entendendo mais da palavra, entendendo mais o que Deus está fazendo, que a gente começa a ter a nossa oração direcionada para esse tipo de oração. Às vezes a oração pode começar pedindo por uma coisa totalmente, assim, errada, né, eu estou pedindo por um carro luxuoso, sei lá, uma coisa uhum, bem boba, assim, mas só por ter buscado a Deus, Deus vai começar a mudar meu coração, vou parar de orar por aquilo, porque não é aquilo que ele quer fazer. O que ele quer uhum, fazer é implantar o reino dele aqui, sim, e ele quer me usar para isso, e de repente a nossa oração está indo numa outra direção, e quando a gente vê, a gente está se assemelhando a essas coisas que estão sim, acontecendo aqui, sim, né? As nossas orações fúteis ou supérfluas são substituídas por orações que Deus quer que a gente ore. É curioso uhum. como isso acontece. É. E é interessante você observar aí como que nesse ponto da oração as disciplinas começam a convergir. E a gente começa a perceber que elas, na verdade, isoladas umas das outras, elas não têm muito sentido, elas não têm Uhum, vida própria, uhum, né? Então, quando você pega a oração, ela vai sendo cada vez melhor praticada, mas também os desejos que vêm do nosso coração, as vontades que estão em atuação, as petições que nós fazemos para Deus, quando elas são alimentadas pela Escritura. uhum. Então é interessante observar isso também, já que a gente falou no episódio passado de fazer devocionais nos Salmos, vamos buscar aprender a orar com os Salmos também, né? Porque a tradição dos Salmos ela é uma tradição de oração, né? Então, nessas orações que o povo faz a Deus, estão os seus lamentos, as suas angústias, os seus temores. Ali é coração aberto, é alma escancarada na presença de Deus, né? E é interessante como isso vai se tornando parte desse povo, né? Eu estou me lembrando aqui de Jonas. Quando Jonas é jogado ao mar para que os marinheiros sejam salvos da tormenta, Jonas é engolido pelo grande peixe e dentro do ventre do peixe, Jonas ora ao Senhor. Então, é um capítulo inteiro do livro que é só oração de Jonas. E é interessante porque não tem uma única frase original na oração de Jonas. Toda a oração de Jonas, num momento extremo, caótico, né, da sua vida, ele está no ventre de um grande peixe, toda a oração de Jonas é derivada dos Salmos. São frases que foram extraídas dos Salmos. Ou seja, até mesmo quando a gente chega numa situação onde Jonas está lá por causa do pecado dele, por causa da dureza do coração dele, né? Ele chegou ao limite e talvez ele nem saia daquele peixe mais, né? Agora, ele não tem palavras dele para usar. Ele não tem nem o que dizer, mas os salmos estavam lá. As orações do povo de Deus estavam lá. Né? E estas orações e essas frases, essas porções de salmos que formam uma oração completa, né, estavam dentro dele, porque ele conhecia, porque ele orava esses salmos, porque ele Uhum. meditava nesses salmos, né? Então ali se torna aquilo tudo uma oração. A gente percebe as disciplinas convergindo nesse ponto, né? O conhecimento da palavra de Deus enriquece a nossa coração, porque torna cada vez mais claro que o objeto e o objetivo da nossa oração não é a satisfação da nossa vontade, mas é a própria pessoa de Deus, né? E você usou uma palavra aí que foi aprender, né? Jonas aprendeu a orar com os salmistas. Você tinha É. usado essa palavra também, que os discípulos estão aprendendo a orar, porque é justamente isso que surge no texto de Lucas 11, que é a mesma passagem aqui, uma passagem muito parecida,
que é refletida no Evangelho de Lucas, que começa com os discípulos perguntando a Jesus: Você pode nos ensinar a orar, assim como os Uhum, discípulos de João Batista também uhum. aprenderam com ele? Então, esse desejo de aprender a orar, É. ele é genuíno. Quer dizer, então, o aprendizado da oração faz parte também da nossa caminhada com Cristo, no nosso desenvolvimento como discípulos. Assim como a gente aprende a manejar a Bíblia, aprende a meditar, a gente também aprende a orar. As nossas orações, Uhum, elas saem de um lugar e vão para o outro. uhum, Como não existem salmos que começam em um lugar e mesmo dentro do próprio salmo ele termina em outro. Às vezes uhum. tem até uma pausa ali em muitas Bíblias, começa tudo conturbado, xingando, querendo a morte dos inimigos, e aí termina assim: Nossa, eu dou glórias a Deus porque ele me traz paz. Então, nossa, o que aconteceu nessa pausa aqui? Pô, Uhum. aconteceu algo didático. A gente não tá orando pro vazio. Eu sei que Deus não fica falando com a gente, talvez isso para alguns é um desafio. Pô, como é que eu converso com alguém que nunca responde? Uhum, Não responde de maneira audível. Existe um uhum, aprendizado aí de como escutar Deus também uhum. nas orações, e muitas vezes o nosso coração, no meio da oração, é transformado, né? Exato. Existe um aspecto, a gente falou pouco disso, sobrenatural. Não é Uhum. simplesmente o nosso esforço de agora ler salmos, aprender, repetir orações, mas tem uma coisa que acontece dentro de nós por meio do Espírito Santo, né? É. E falando em coisas misteriosas que acontecem dentro de nós por meio do Espírito Olha Santo, o gancho. o jejum, rapaz, o jejum é uma dessas palavras, né, que carregam algumas armadilhas aí, né? Assim como no tempo de Jesus você tinha jejum sendo praticado de uma forma incorreta. Eu lembro até de Isaías, né, quando fala sobre o jejum. Olha, quando vocês jejuarem, né, sabe o jejum que eu quero, na verdade é assim que Isaías começa, né? O jejum que eu quero é que vocês alimentem os pobres, que vocês libertem os oprimidos, que vocês façam certa, quer dizer, não é o jejum, né, simplesmente com deixar de comer, né, mas tem objetivos, né, existe a construção da justiça de Deus em nós e o jejum entra como um instrumento deste processo, que somado à oração, que somado à leitura e à meditação, vão construindo em nós esse grande objetivo, né? Quando ele fala de jejum, ele fala da mesma forma. Quando jejuarem, quer dizer, aquilo que. Eu acredito, Fábio, não sei se você tem essa percepção também, mas acredito que qualquer cristão concorda que a oração deve fazer parte da vida do crente. Que a leitura da Bíblia deve fazer parte da vida do crente. Agora, se tem uma coisa que é opcional nessa história, é jejum, né? É Cara, interessante isso, né? e é o mesmo, é a mesma construção, né, É da como se fosse frase. até o mesmo peso, Quando né? jejuarem, quando orarem, e você É. tem completa razão. O jejum, e eu já vou confessar aqui para os nossos ouvintes que o jejum não fazia parte da minha vida. Acho que mudou faz um ano, faz pouco tempo. Foi quando Uhum, a gente teve uma conversa muito legal. Eu comecei a me debruçar um pouco mais sobre esse uhum. assunto, porque na minha própria vida também fiquei muito tempo vendo isso aqui como algo para os iniciados, para os É, superiores, para é. os pastores. E confesso que muita gente ao meu redor também não fala disso, não praticava. Então, Uhum, por conta disso, eu também deixei isso se distanciar de mim. é. E sim, acho que a Bíblia fala pouco desse assunto, os ouvintes vão concordar também. Aham, aham. Não é um tema tão fácil, É, é. na minha opinião. Mas existe uma razão, né, pelo qual a Bíblia fala pouco de certas coisas, assim como fala pouco de como orar, como Jesus está fazendo aqui, né? Por quê? Porque essas coisas já são entendidas como fazendo parte da vida do Exato. povo. Eu não preciso ficar o tempo todo repetindo aquilo que já deveria estar em A Bíblia atividade. não ensina como escova os dentes, como dorme, como Exatamente. toma banho, né? É mais ou menos isso. Vamos ler esses poucos versículos aqui sobre o jejum? Mateus 6, de 16 a 18. Posso ler? Pode. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade: eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo, e seu pai, que observa em segredo, os recompensará. A Perfeito. diferença é que aqui ele só desconstrói, né? Aham. Ele não constrói como ele constrói a oração ali com um exemplo Sim, claro, né? sim. Eu acho que até porque o jejum não tem muito segredo, né? As pessoas que jogaram diversos elementos e funções para o jejum, mas ele não tem muito segredo, né?
O jejum é se abster de alimento, Uhum. né? Então, basicamente, jejum tem a ver com se abster do alimento com o objetivo de experimentar um outro tipo de alimento, um outro tipo de sustentação da vida que provém de Deus, né? Então, não é nenhuma novidade que as religiões que estão relacionadas ao mundo da Bíblia, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, eles têm a prática do jejum. São três religiões monoteístas que giram em torno de um mesmo núcleo ali, e que têm a prática do jejum, né? Então, existe uma sabedoria antiga que está para além do nosso assunto, que são as questões fisiológicas e benefícios fisiológicos do jejum, que fogem ao nosso escopo. Mas o jejum como uma prática de espiritualidade, o jejum como uma disciplina espiritual, né? A gente vê que e é esperado dos cristãos. Agora, é esperado para quê? Qual é o objetivo? Então, qual é a função do jejum? A gente pode pensar, em primeiro lugar, para que o jejum não serve? O jejum não é um sacrifício para você conseguir benefícios com Deus, né? Que recompensa você está esperando quando você jejua? É a satisfação da sua vontade? Quer dizer, é aquela história, né? Eu estou querendo muito que Deus me dê tal coisa, tal bênção, né? Então, eu vou fazer jejum de 7 dias, porque aí não tem jeito. Quando Jesus vê o quanto que eu me sacrifico, o quanto que eu passei de fome, quanto eu fiquei com dor de cabeça, né, por causa disso, então ele vai satisfazer a minha vontade, Eu acho que né? esse ponto é importante, porque eu creio que um dos motivos pelos quais o jejum ficou tão esquecido hoje em dia é o tal do hedonismo. É. Aquela nossa vontade ou aquela crença que rege já no mundo há bastante tempo, de que a gente precisa saciar nossos apetites. Se eu tenho vontades, eu preciso realizá-las. Então, se eu tenho impulsos sexuais, eu vou realizar esses impulsos sexuais porque é aí que está a felicidade. Se eu tenho impulsos consumistas, vou consumir para achar a felicidade, porque eu creio que aquilo que vem de dentro de mim tem que ser realizado, porque é aí que mora a felicidade. Então, se eu tenho vontade de comer, então eu vou comer. Para que eu vou refrear meus impulsos? Esse negócio de refrear começa a remeter à Idade Média, coisas antiquadas, né? O jejum como uma penitência, um sofrimento, que é Sim. um pouco disso que você falou. É. E aí saiu de moda totalmente. Até o jejum até voltou um pouco, vai que tem gente Voltou. falando de jejum intermitente e tal. Esse era um exemplo que eu ia dar. Teve um tempo atrás que a gente fez uma série de mensagens aqui no Iba Viva, falei sobre jejum e uma pessoa falou: achei super legal que vocês trouxeram o assunto do jejum. Eu tenho feito o jejum intermitente. É isso mesmo, faz toda a diferença. Eu falei, você não entendeu. Vamos conversar sobre isso, porque acho que você não entendeu o que eu falei São sobre as armadilhas, né? São as São as armadilhas também. armadilhas. É a mesma palavra, né? Então talvez a gente esteja falando da mesma coisa. Não é disso que a gente está falando, né? Se foi importante para Jesus, vai ser importante para nós, né? Então, Mateus capítulo 4 mostra que depois do batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. E ele jejuou durante 40 dias e teve fome, né? Ele é o Filho de Deus. A gente começou nossas conversas aqui falando sobre isso. E sendo o Filho de Deus, mesmo sendo o Filho de Deus, ele precisou aprender a sofrer, né? Por meio da obediência, aprender a obedecer por meio do sofrimento que passou, né? Então, se valeu para Jesus, tem que valer para nós. Alguém que jejua 40 dias não é um iniciante na prática do jejum. Ninguém consegue jejuar por 40 dias na primeira tentativa, né? E isso mostra alguém, um Jesus, que está habituado a jejuar, que tem o jejum como uma prática constante na sua vida, né? Então, foi importante para Jesus, né? O que você pensa mais, Fábio, que a gente poderia dar de instruções práticas para o pessoal, tanto misturando a conceituação do jejum como a prática do jejum aí? Eu acho que a Bíblia, sempre quando fala do jejum, ela está realmente falando do jejum de alimentos, às vezes de bebida, por pouco tempo, né? Claro que não dá para ficar sem beber por 40 dias, mas a Bíblia não fala de outros tipos de jejum. Apesar de hoje em dia, às vezes mesmo no âmbito da igreja, pessoas falam que estão jejuando televisão ou jejuando de jornal, sei lá o que as pessoas estão jejuando do celular. Não que essas práticas não sejam benéficas, mas quando a Bíblia fala de jejum, e se a gente quer falar de jejum É bíblico, alimento. vamos falar de alimento. Não vamos confundir as coisas. Acho
De novo, pode ter benefício, às vezes realmente é um vício na vida da pessoa, precisa tratar, Você se né? abster de uma coisa é Ótimo, isso, é ótimo. desintoxicar, Mas né? não vamos confundir o que Jesus está ensinando aqui, que é o jejum de alimentos. Eu acho que esse é um bom ponto de Sim. partida e foi uma das coisas que ficou bem destacada na minha mente. E aí, foi curioso que você falou, pô, qual o benefício do jejum? E quando a gente lê a Bíblia não deixa claro. Se tem uma das disciplinas, assim, como a gente está falando antes, que é pouco transparente, é o jejum. Não fala assim, quando jejuarem vai acontecer isso, então os seus olhos se abrirão e a mente. Não traz esse ensino a respeito das consequências práticas do jejum. Uhum. E eu tive a oportunidade desse ano de praticar o jejum algumas vezes, e talvez seja legal você compartilhar, porque eu sei que você pratica isso há mais tempo, mas de experimentar na prática qual que é o benefício do jejum. Já que eu não sei, vou começar a fazer Uhum. e vamos ver o que acontece. Uhum. E acho que nem ó, com oração, leitura bíblica, que é os trancos e barrancos no começo, você erra a mão, jejua demais, aí depois Uhum. fica com dor de cabeça. Eh, eu comecei a perceber, o jejum me despertou para o fato de que eu tenho apetites, também por alimentos, que às vezes eu preciso mostrar quem que é o dono desses apetites. Que o autocontrole que o Espírito Santo me dá sobre certos apetites é importantíssimo em alguns aspectos da minha vida. Apetites que que eu não deveria ter, ou apetites que estão totalmente desbalanceados por conta do pecado. Então eu não estou falando mais do apetite da comida, mas aquilo começou nas minhas orações, na minha relação com Deus, perceber, poxa, eu tenho outros apetites que eu deveria controlar. Não só esse apetite pela comida que eu estou controlando agora, mas desejos e hábitos da minha vida. E aí sim, às vezes pensava no excesso de televisão, de celular e outros Uhum. hábitos que eu precisei controlar melhor na minha vida. Uhum. Então eu tive uma experiência muito legal já no meu início, assim, de jornada com jejum que me marcou muito. Então eu experimentei na prática a consequência, do jejum na Uhum. minha vida. Uhum. Para mim não foi muito diferente, né? Quando eu comecei a jejuar, eu pesava muito mais do que eu peso hoje, né? Eu tinha 30 quilos a mais. E quando eu comecei a praticar o jejum, eu comecei a perceber que eu tinha uma relação com o alimento que não era nem um pouco saudável. E que não era apenas o meu corpo físico que mostrava isso, mas ele era só a consequência de uma relação com o alimento, onde o alimento tinha a ver com as minhas ansiedades, tinha a ver com frustrações e tinha a ver com recompensa. Então, as minhas frustrações eu descontava no alimento. A minha recompensa era a comida. E as minhas ansiedades me levavam a comer compulsivamente. Você sempre tinha motivo para Eu comer então, né? sempre tinha, exatamente. Então, o alimento, a comida tinha a ver com isso. E é sempre a comida, cara, na boa, você não vai ter recompensa comendo um pote de brócolis, né? Você vai comer besteira, né? Comer coisas que Se estiver bem te trazem. temperadinho, com um pouquinho de jiló. Não, cara, não. Não tenta melhorar a coisa. Você não tem como. Você vai se satisfazer com comidas que geram conforto para você, que geram essa satisfação. Então, são comidas que não são nem um pouco saudáveis, né? Então, isso começou a revelar para mim aspectos espirituais que não estavam sendo resolvidos em Deus e que só podiam ser resolvidos em Deus. No meu caso específico, a minha ansiedade tinha a ver com pecado. Tinha a ver com eu não descansar em Deus e eu querer assumir o controle de tudo. Entende? Eu sei que nem toda ansiedade é pecado. Tem ansiedade que tem a ver com patologia mesmo, que não é somente isso. Mas no meu caso específico tinha a ver com essa minha necessidade de controle sobre a minha vida, sobre as coisas e tal. E eu vivia ansioso e a comida era o meu escape. Uhum. Entende? O jejum começou a me mostrar isso. E o jejum começou, como você mesmo disse, a se tornar um meio de Deus trazer à tona diversos aspectos da minha vida onde eu estava completamente controlado pelos meus impulsos, pelas minhas vontades, pelos meus desejos. Então, você pode, né? É por meio daquela necessidade vital do alimento, sem o qual você não sobrevive. É que Deus começa a te mostrar essas coisas. Então, a gente tem outras necessidades? Poxa, é verdade.
Sexo, sexualidade. Deus nos criou e nos deu essa capacidade, nos deu esse desejo. Isso é verdade. A relação, afeto e tudo mais. A gente vive sem essas coisas. Só que você não vive sem a comida. Você vive sem o seu celular, você vive sem a internet, você vive sem a televisão, Uhum. entende? Você vive sem os bens, mas você não vive sem o alimento. Então, é a privação desta necessidade vital que nos faz experimentar Deus sustentando a nossa vida em todos os outros aspectos. Isso é muito legal, né? Eu acho esse ensino também, eh, de que o nosso corpo físico está intimamente ligado com a nossa espiritualidade Uhum, e de que nós não somos simplesmente uma alma, um espírito se relacionando com Deus e por acaso estamos num corpo aí que nos atrapalha nessa uhum, jornada, mas que o nosso corpo físico também faz parte da nossa caminhada com Deus. Quando a gente, por exemplo, se ajoelha para uhum, orar, né, se uhum, prostra, quer dizer, esses significados de colocar o corpo em alinhamento com o que está acontecendo dentro da gente, se revela muito no jejum, né? Que é quando a uhum, gente associa como você estava mesmo falando, a necessidade básica nossa uhum, com a nossa relação com Deus. uhum. Perfeito. Fábio, e querido ouvinte, a gente já estourou nosso tempo aqui. Não parece, mas já foram 40 minutos aí quase de conversa. Acredito que tem alguns pontos ainda sobre o jejum que a gente poderia conversar, mas a gente deixa para a nossa próxima conversa. A gente Combinado. começa falando sobre o jejum e entra nas próximas disciplinas que a gente vai considerar. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, Fábio, sua participação e por compartilhar não só os seus conhecimentos bíblicos, mas também um pouco de como as disciplinas espirituais têm ajudado você na tua jornada de fé, na tua caminhada. Valeu por isso. Tem sido um prazer. E até a próxima. Continua com a gente, continua compartilhando, continua tornando esse conteúdo conhecido aí de pessoas que você entende que possam ser abençoadas por meio disso aqui. Deus abençoe você e até a próxima.